Senhor Jesus, nesta manhã estamos aqui diante de Ti, Senhor, queremos aprender mais um pouco da Tua visão, da Tua perspectiva, queremos ver como o Senhor olha para a história e como o Senhor olha para nossos tempos aqui, Senhor. Queremos realmente, Senhor, que mesmo nos períodos mais escuros que nós estamos estudando aqui, esse período logo antes do cativeiro, queremos ver como o Senhor tinha um povo e o que o Senhor esperava desse povo, o que o Senhor queria que acontecesse mesmo nessa época, Senhor. Que isso possa nos ajudar e nos iluminar e nos preparar para aquilo que o Senhor está querendo fazer na nossa geração. Pedimos, ó Deus, a Tua palavra, a Tua revelação e que o Senhor aplique para as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Bom, vamos abrir em 2 Crônicas, nós não vamos ficar muito tempo em 2 Crônicas, nós estamos aqui com essa mesma sequência histórica, nós estamos no meio aqui, no 2º Rei, em 2 Crônicas 36, versículo 1, diz o seguinte: E o povo da terra tomou a Jeoacás, filho de Josias, e o fez rei em Jerusalém, em lugar de seu pai. Então, Jeoacás é esse primeiro aqui, só para a gente pegar o contexto. Era Jeoacás, da idade de 23 anos, quando começou a reinar, 3 meses reinou em Jerusalém. O rei do Egito o depôs em Jerusalém, condenou até a pagar um tributo de 100 talentos de prata e 1 talento de ouro. O rei do Egito constituiu a Eliaquim, irmão de Jeoacás, rei sobre Judá e Jerusalém, mudou-lhe o nome em Jeoiaquim. Mas Neco tomou a Jeoacás, irmão de Eliaquim, o levou para o Egito. Então, esse é o primeiro aqui, que reinou 3 meses, foi levado para o cativeiro. Versículo 5. Era Jeoaquim da idade de 25 anos, quando começou a reinar, 11 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Subiu contra ele Nabucodonosor. Então, aqui está muito resumido. Então, por isso que a gente tem aqui você pode assim entender o que aconteceu nesses 11 anos de Joaquim. Ele foi colocado sobre o trono pelo rei do Egito. O rei do Egito pegou esse primeiro, o irmão dele, levou embora para o cativeiro, colocou esse Joaquim, e durante 4 anos, era o rei do Egito que mandava. Então, no versículo 6, quando fala subiu contra ele Nabucodonosor, não foi no primeiro ano, foi depois de 4 anos. Então, 4 anos depois, isso a gente sabe através de outras passagens, 4 anos depois, Nabucodonosor, rei de Babilônia, subiu contra ele. O amarrou com cadeias de bronze a fim de levá-lo para a Babilônia. Isso aqui é muito resumido e a gente não tem muita certeza sobre que momento que Nabucodonosor amarrou esse Joaquim com cadeias para levá-lo para a Babilônia. Talvez tenha sido mais no final. Isso nós vamos falar depois. Mas se ele amarrou nesse momento de 4 anos depois do início, ele amarrou e depois soltou, porque ele continuou governando. Então, esse versículo 6 é um pouquinho, a gente não sabe exatamente que período que se refere. Versículo 7. Nabucodonosor também levou alguns dos utensílios da casa do Senhor para Babilônia e os colocou no seu templo em Babilônia. E aí acabou o relato aqui sobre Joaquim. Por que eu li isso aqui? Porque hoje, se você está com o seu esboço, e olha, gente, eu prometo que eu não programei essa aula de hoje para hoje, mas Deus programou, Porque imagine assim, no dia da eleição, a gente estudar o que nós vamos estudar. Se você está com o seu esboço, você vai ver que tem uma sequência aí sobre várias coisas que aconteceram nesses 11 anos
de Joaquim. Várias coisas aconteceram. Então nós estamos aqui agora no número 7, se você está com o seu esboço. Número 7 fala que o primeiro estágio, primeira etapa do cativeiro para a Babilônia aconteceu exatamente nesse momento, quando terminaram os 4 anos do Egito e começaram os 3 anos de Babilônia. Isso aqui são os 11 anos de Joaquim. 4 anos ele serviu como vassalo do Egito, 3 anos de Babilônia, e depois ele se rebelou, e aí ele conseguiu ficar 4 anos, porque o rei de Babilônia estava cuidando de coisas mais importantes do que o reinozinho de Judá, mas no fim, Nabucodonosor pegou Joaquim e levou mais uma turma, e ele também foi deposto, e parece que morto também. Então, o que eu quero mostrar? Estou falando isso aqui para vocês se situarem, ok? Se situarem. O que aconteceu? Nesse momento que Nabucodonosor veio, ele tinha vencido já o Egito, então agora quem manda no pedaço ali, na região, é Nabucodonosor, Babilônia. E esse momento ele levou alguns, versículo 7, ele levou alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, ok? Então isso para vocês se situarem. Como nós fizemos nas últimas aulas, nós pegamos coisas do livro de Jeremias para complementar informações sobre essa época. Na aula passada nós falamos sobre uma história muito importante dos recabitas, que no meio dessa apostasia, no meio assim de um povo que o rei não era fiel a Deus, o povo não era fiel a Deus, Deus estava permitindo muita coisa e prometendo que teria um cativeiro em Babilônia, e agora acontece a primeira etapa, a primeira leva. No seu mesmo esboço, no verso, fala sobre isso, né? Que tem o primeiro estágio do cativeiro de Judá. E quem é o ilustre, quem é a pessoa que nós conhecemos na Bíblia que foi nessa primeira leva? Daniel. E aí nós vamos agora para o livro de Daniel, para a gente ver que é exatamente nessa época que Daniel foi levado, e nós temos um acontecimento, algo que vale muito a pena vocês conhecem essas histórias. Nós vamos falar um pouquinho sobre os capítulos 1 e 2 de Daniel. Capítulos 1 e 2 de Daniel, e eu quero que vocês vejam aqui, né? Daniel começa assim, 1:1. No terceiro ano do reinado de Joaquim, rei de Judá, veio Nabucodonosor, rei de Babilônia, a Jerusalém e a sitiou. Ok, tem uma pequena discrepância, assim, porque ele fala no terceiro ano, mas do terceiro para o 4º ano. Então, essas coisas levavam tempo. Então, nós estamos falando exatamente sobre esse período. Ele veio no terceiro ano, ou seja, no final do período que quem estava dominando era o Egito, e Nabucodonosor veio contra Jerusalém. Ele não destruiu nesse momento, mas o que ele fez? Aqui confere, versículo 2: o Senhor entregou nas suas mãos a Jeoaquim, rei de Judá, e uma parte dos utensílios da casa de Deus, e ele os levou para a terra de Sinear, para a casa do seu Deus, e pôs os utensílios na casa do tesouro do seu Deus. Ok? Lembra que nós acabamos de ler isso em 2 Crônicas? Então nós estamos falando sobre a mesma ocasião. Nabucodonosor chegou, sitiou, não temos descrição dessa batalha, mas subentende-se que Joaquim se rendeu. Nabucodonosor entrou dentro da cidade e saqueou alguns utensílios sagrados da casa de Deus e levou para a terra dele, para a casa, o templo do Deus dele. Ok? Versículo 3, nós estamos em Daniel 1, versículo 3. Então disse o rei a Aspenaz, chefe dos seus eunucos:
que trouxesse alguns dos filhos de Israel da linhagem real e dos nobres. Isso nós não descobrimos na passagem de 2 Crônicas. Fala assim sobre os utensílios e tal, mas não. Aqui nós descobrimos que além dos utensílios, ele também levou, não assim o povão, ele foi instruído, esse chefe dos eunucos foi instruído a levar algumas pessoas seletas, algumas pessoas que eles tinham interesse, que trouxesse alguns dos filhos de Israel, da linhagem real e dos nobres, jovens em quem não houvesse defeito algum, formosos de parecer, instruídos em toda sabedoria, sábios em ciência, versados no conhecimento, e que tivessem habilidade para viver no palácio do rei, a fim de que fossem ensinados nas letras, na literatura e na língua dos caldeus, ok? Então, eu quero que vocês sintam um pouquinho esse cenário, porque a história a seguir vocês conhecem já, mas é muito significativo, e eu quero que vocês, o nosso objetivo nesse estudo é ver a sequência. Então nós estamos pegando coisas de Jeremias, coisas de Daniel, nós estamos coletando informações, porque é muito interessante a gente ver as coisas que estão acontecendo simultaneamente. Sabe a história de que Deus mandou Jeremias escrever num rolo e fazer a leitura na casa de Deus, e depois fazer a leitura para os nobres, e depois chegou ao rei, esse rei aqui, esse mesmo rei, e ele não quis saber. Depois de ler poucas coisas, ele pegou o rolo com canivete, picou e jogou no fogo. É a mesma coisa, na mesma época, no mesmo tipo, na mesma época, de um ano para outro, assim, diferença pequena de tempo. Isso estava acontecendo em Jerusalém, e ao mesmo tempo nós temos Daniel em Babilônia. Então, aí tem a história dos recabitas. Então, essas coisas estão acontecendo simultaneamente. As nuvens escuras de juízo de Deus sobre o povo dele, já acontecendo algumas coisas muito negativas, né? Para quem tivesse um pouquinho de amor pela causa de Deus, ver o rei de Babilônia entrar no templo e pegar vasos sagrados e levar para a casa do Deus deles, quer dizer, era uma derrota, era uma coisa terrível que aconteceu. Então, você tem, por um lado, pessoas que não têm temor de Deus. Até a história, a cena que a gente vê é de o rei não é fiel a Deus, o povo não presta atenção quando Jeremias lê na casa de Deus. Tem algumas pessoas que protegem, não mate Jeremias como matou outro profeta, mas a gente não tem noção de que tem os recabitas que estão sendo fiéis a Deus no meio disso, e nós temos esse grupo. Quem que é esse grupo que foi para a Babilônia? A princípio seria o grupo onde você menos esperaria encontrar alguém fiel, porque na história de Jeremias, e mesmo na cena pintada por Crônicas e Reis, parece que todos os príncipes, todos os governantes, é tudo corrupto, é tudo gente que não está sendo fiel a Deus. E o rei de Babilônia, ele entra, pega alguns vasos, né, alguns tesouros, algumas coisas que eles levavam como troféus, né? Sabe assim, isso aqui é o troféu, né? Isso aqui eu venci tal nação. Eles colocavam tudo no templo, né, do Deus deles. Então, o Deus lá de Judá não protegeu. Então nós pegamos coisas lá do templo e colocamos no Deus de Babilônia. É uma vergonha, é um opróbrio, é uma derrota, é uma coisa terrível. Entende? Esse é o cenário que ele está descrevendo. E, ao mesmo tempo que ele leva esses vasos, eles fazem eles vão e selecionam jovens. Alguns fazem o cálculo que eles eram muito jovens, quase adolescentes, mas se você ver o capítulo seguinte, que aconteceu só um ano depois, é difícil imaginar Daniel como adolescente, mas que ele era jovem, porque Daniel, ele vai nessa época e ele sobrevive 70 anos, porque na verdade os 70 anos do cativeiro são contados a partir desse ano que Daniel foi para a Babilônia.
É aí que começa a contagem dos 70 anos. Então, se Daniel tinha, que seja 20 anos, talvez menos, mas se Daniel tinha 20 anos, 70 anos depois, quando ele está orando no capítulo 9 de Daniel, Deus chegou à época, já deu o tempo dos 70 anos, restaura, cumpre a tua profecia. Se ele tinha 20 anos quando ele foi para a Babilônia, ele teria 90. Talvez ele tivesse um pouco menos de 20. Então, a gente não sabe, é mais ou menos por aí. Ok? Então, deu para vocês entenderem o cenário? Então, esse é o cenário. E aí acontece essa história. Eu não vou. Meu objetivo hoje não é ver muitos detalhes de algumas dessas histórias. Capítulo 2, né, que nós vamos focar um pouquinho mais, tem aquele sonho de Nabucodonosor. Não estou interessado em aqui falar sobre os 4 reinos. Eu quero só focar em algumas coisas bem importantes. Então vamos lá. Versículo 5, Daniel 1:5. O rei lhes determinou a ração de cada dia, da porção do manjar do rei e do vinho que ele bebia, e que assim fossem criados ou tratados por 3 anos, para que no fim eles pudessem estar diante do rei. Então eles teriam um período, aqui fala da alimentação, mas pelo contexto todo você entende também que eles seriam treinados, eles teriam que aprender a língua dos caldeus, eles teriam que aprender a sabedoria, eles eram jovens, potenciais, inteligentes, pessoas que tivessem desde aparência física até pessoas inteligentes, pessoas espertas, pessoas que tivessem capacidade, como jovens, de se tornar esses sábios na corte do rei. Então, seria um período de 3 anos. Entre eles se achavam dos filhos de Judá, Daniel, Ananias, Misael e Azarias. O chefe dos eunucos dispôs outros nomes: Daniel, o de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque, Azarias de Abednego. Versículo 8. Mas Daniel propôs no coração não se contaminar com a porção do manjar do rei. O que seria ele se contaminar com a porção do manjar do rei? Né? Sabemos que os judeus eles tinham toda uma regra alimentar que Deus tinha colocado, os outros povos não tinham. Então, esse manjar especial, né, que era na verdade, eles estava sendo oferecido a eles um privilégio. Eles não estavam sendo levados, eles estavam sendo levados para fazer o que o rei queria, então eles não tinham liberdade. Mas eles não eram escravos comuns, eles iam ter uma posição de status, né? Porque eles iam ter todo esse tratamento, eles iam comer da mesma comida que o rei comia. Ok? Mas aqui tem duas. Por que Daniel não queria comer da comida deles? Por 2 razões, possivelmente, né? A mais clara é que teria muitos alimentos ali que eram proibidos por Deus. Desde quando Pedro recebeu aquela visão lá no Novo Testamento, levanta, mate, come, Pedro fala assim, eu nunca me contaminei. E tem outras passagens que falam sobre isso, né? Assim, Ezequiel, o profeta Ezequiel também fala, Deus, eu nunca me contaminei. Então eles tinham realmente uma ideia muito clara de que uma das formas de contaminação era através de alimentos que Deus tinha proibido. Mas tem uma outra coisa que os estudiosos acham, acho que tem bastante fundamento, de que essas comidas do rei, às vezes até comidas que o povo comia, tinha muita coisa oferecida a ídolos. Então, teria também essa contaminação, vamos dizer assim, mais espiritual. Então, tinham tipos de comida não permitidas por Deus, e teria também essa comida especial oferecida aos ídolos, que bem provavelmente o rei achava, se eles comerem essa comida que é oferecida aos ídolos, eles vão receber o espírito, porque eles acreditavam muito sim, né, em coisas espirituais, então eles vão receber o espírito dos ídolos, a sabedoria que vem dos ídolos, né? Então Daniel falou assim, eu não quero me contaminar. Ele teve coragem, porque
se eles foram levados para esse propósito, o rei podia facilmente falar assim, eles não querem cooperar, então mate ou coloque em algum tipo de escravidão. Então, claro que Daniel, ele teve muita coragem para enfrentar e para exigir, para querer, né, assim, por favor, eu não quero nem o manjar do rei, nem o vinho que ele bebia. Portanto, pediu, versículo 8, pediu ao chefe dos eunucos que lhe concedesse não se contaminar. Versículo 9, ora Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Gente, isso é muito claro, vários personagens na Bíblia, né? José do Egito achava graça onde ele ia, Esther achou graça, né, nas situações dela, tem outras pessoas, né, que eram pessoas de graça. Uma coisa assim, que eu até coloquei aqui do lado, né, para não apagar nosso esquema aqui, mas quero que vocês vejam algumas lições importantes que vemos aqui no livro de Daniel. A primeira coisa é separação. Daniel foi para Babilônia, foi levado para a Babilônia. Pelo que conta, eles não foram, mas você pode ver depois que ele mora junto numa casa com esses outros 3 moços, então eles não foram com as famílias. Se eles tinham, alguns acham que eles tinham idade adolescente, alguns falam até em 12 anos, 15 anos. Como eu falei assim, no capítulo 2, que tem toda essa revelação de Daniel, aconteceu 1 ano depois dele ser levado para a Babilônia. Então ele era muito jovem. Então eu tenho um pouquinho de dificuldade de ver no capítulo 2 um mocinho de 12 ou 13 anos, mas a gente não sabe. Mas seja como for, eles não foram com os pais, eles foram pinçados, eles foram tirados das famílias, da terra deles, não foram levados com as famílias, foram levados para uma terra estranha. Então você imagina a tristeza das famílias que perderam esses jovens. Aqui fala de 4, mas eram mais de 4, né? eram bastante. E a tristeza dos próprios jovens, que estavam num lugar terrível. E uma das coisas, guarde isso, assim, uma das coisas que eu quero enfatizar aqui é que Deus está no controle. Essa é a mensagem de Daniel. Acima de qualquer outra mensagem, você tem a mensagem em praticamente todos os capítulos de Daniel, enfatiza que quem está acima dos governantes de Israel, acima dos governantes de Babilônia ou de qualquer potência do mundo, acima de qualquer reino, Deus está governando. Uma verdade muito clara que todos nós acreditamos, que todos nós confessamos, mas isso tem implicações. Se você crê que Deus está acima de tudo, a segunda coisa, eu já vou falar um pouquinho aqui, mas se Deus está acima de tudo, você não precisa ter medo. Não precisa ter medo. Por quê? Porque Deus nunca vai deixar nada ruim acontecer comigo. Não é bem assim. Aconteceu uma coisa muito ruim com eles. Eles foram arrancados da família deles, foram levados para um lugar estranho, foram recrutados para ser ensinados coisas contrárias àquilo que era a verdade de Deus. Mas não precisava ter medo, porque eles se mantiveram separados. Não separados no sentido assim, nós não vivemos mais no mundo, de forma nenhuma. Eles foram lá para o centro do poder. Eles foram para o lugar mais perigoso, mais improvável, mais fácil de serem corrompidos do mundo inteiro. E não se corromperam. Então, isso é uma lição. Nós estudamos semana passada sobre os recabitas. Os recabitas, eles eram separados dentro do próprio povo de Deus, dentro da igreja, dentro de Israel, dentro do povo de Deus, que já devia ser um povo separado, mas não estava sendo um povo separado. Os recabitas estavam sendo um povo separado no meio da igreja, né? Pessoas separadas dos separados,
né? Então, muito importante, né, essa lição dos recabitas. Agora, Daniel foi jogado, e os outros amigos deles foram jogados no meio da situação mais mundana, mais secular, mais influenciado, alimentos errados, que fala do que você pensa, do que você estuda, do que você lê, da informação que você recebe. O alimento né, fala muito disso, e influências espirituais, né, porque eles seriam influenciados por todas as magias. Eles estavam sendo treinados para serem magos, para serem essas pessoas que vai mostrar no capítulo 2, que quando o rei sonhava uma coisa, quando o rei queria saber o que ia acontecer, quando ele queria interpretar alguma coisa, ele chamava esses magos. Então, esse grupo estava sendo preparado para receber revelação maligna, revelação de espíritos falsos. Então, pense bem, aonde eles foram jogados, né? Só que Daniel tomou a decisão: eu não quero ser contaminado, e eu posso falar porque eu não preciso ter medo. Você sabe, tem muitas histórias aqui no livro de Daniel. Os 3 amigos dele foram jogados dentro da fornalha. Então Deus não estava prometendo, não vai acontecer nada ruim. Eles mesmos falaram assim: se Deus quiser nos livrar, tudo bem, mas se não quiser livrar, nós vamos morrer aqui. Então, isso pode acontecer, mas nós não precisamos ter medo, porque em tudo Deus tem um propósito. Então, separação, não precisa ter medo. Por que não precisa ter medo? Porque Deus é soberano, Deus está no controle, Deus não perde o controle. Quando acontece uma coisa ruim, nós acabamos de ler lá em 2 Crônicas 36, que Deus entregou nas mãos de Nabucodonosor. Nós vamos ver isso aqui também em Daniel 2, que Deus colocou Nabucodonosor para fazer horrores, para destruir a casa de Deus, para profanar os vasos da casa de Deus, colocar no Deus dele, na casa do Deus dele. Deus permitiu isso, Deus até quis isso. Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Então, Deus tem um propósito. Eu posso não entender, mas que Deus tem algum plano, Ele tem. Então, Daniel falou assim: eu não preciso ter medo, eu estou aqui, eu estou sendo obrigado, né? Eles foram colocados, isso não foi uma opção. Vocês vão ter que comer essa comida, vocês vão ter que aprender essas coisas, vocês estão sendo treinados para fazer o que o rei quer. E Daniel falou assim: tudo bem, eu estou aqui, eu devo estar aqui por algum propósito de Deus, mas eu não vou me contaminar. E ele fez uma coisa corajosa para se separar, mas mesmo estando ali. E nessa separação, ele não se tornou, isso aqui é muito importante, porque muitos cristãos acham que tem que dar um testemunho através de ser uma pessoa incômoda. Não estou dizendo que a verdade não incomoda, incomoda sim, mas tem muitos cristãos que acham que para ser um testemunho, uma testemunha no mundo, eles precisam ser chatos. E Deus mostra com vários exemplos no Velho Testamento que eram pessoas agradáveis. Porque Daniel era uma pessoa chata: eu não vou comer isso, eu sou separado, eu sou santo, vocês são umas pessoas profanas, eu não tenho nada a ver com isso que vocês estão fazendo. Ele fez isso, mas Deus fez um milagre e fez com que esses caras aí responsáveis por ele gostassem dele. Não foi assim. Deus fez um milagre, sim, Deus defendeu, mas Daniel era uma pessoa, você pode ler no livro inteiro de Daniel, todo mundo gostava dele, os reis gostavam dele. Por quê? Porque apesar, ele conseguia trazer essas duas coisas: ser fiel a Deus, não se contaminar, mas não ser uma pessoa chata, não ser uma pessoa arrogante. Eu quero que você preste atenção, leia a Bíblia com essa mentalidade, entendendo que Deus faz coisas tremendas para defender o nome dEle, mas para isso nós precisamos ser humildes. A primeira lição do livro de Daniel ele tinha, né, o primeiro capítulo tem toda essa história de que ele não quis se contaminar, mas
ele também era uma pessoa que todo mundo gostava dele. Todo mundo, e ele tinha ousadia, mas ele tinha graça. Que Deus nos ajude, porque é muito difícil ter as duas coisas. Se você tem muita graça, todo mundo gosta de você, às vezes você não está sendo fiel àquilo que Deus quer. Ou se você está sendo fiel, você se torna uma pessoa chata, arrogante, achando que é superior. Eu vejo cada vez mais como é difícil manter essa linha tênue, esse equilíbrio, e que Deus nos ajude a entender isso. Então, versículo 9, Deus deu a Daniel graça e misericórdia diante do chefe dos eunucos. Bom, a história continua, eu não tenho muito tempo, quero entrar no capítulo 2, mas a história continua assim, o chefe fala assim, ai, mas eu gosto muito de você, eu quero fazer o que você está pedindo, mas se você comer uma comida inferior, você vai ter uma aparência física inferior, e isso vai me custar a cabeça, então não posso fazer isso. Aí Daniel, também com sabedoria, fala assim, faz um teste, 10 dias, eu fico pensando, nossa, se 10 dias da dieta dele, né, precisava descobrir a dieta dele, né? Se 10 dias dessa dieta, né, podia fazer tanta diferença, né, mas faz um teste de 10 dias e nos compare, né, com os outros. E também dá a entender aqui na história que Deus também foi acrescentando, né, alguns favores sobrenaturais, mas não que fosse assim, o que Daniel pediu para comer é coisa saudável, coisa boa, mas que eles não tivessem uma aparência física inferior, de fraco, de magrinho, que eles pudessem realmente ter uma aparência, e no fim dos 10 dias eles estavam com uma aparência melhor do que os outros, né? E aí fala, versículo 17, que a esses 4 jovens Deus deu conhecimento, inteligência em toda a cultura e sabedoria, ele se tornou entendido em todas as visões, em todos os sonhos. Então, outra coisa, assim, Daniel não deixou de estudar o currículo que colocaram para ele estudar. Ele estudou, ele se tornou entendido, mas ele soube separar, ele soube não se contaminar, mas ele também não se recusou a fazer o que estava sendo proposto. Então, é muito interessante, tem muita coisa para falar aqui, mas eu só queria que vocês vissem isso, porque nós queremos entrar no capítulo 2. Então, no capítulo 2 começa assim, no 2º ano do reinado de Nabucodonosor. O primeiro ano dele foi nesse momento aqui, que ele venceu sobre o Egito e tal. Então, no 2º ano, que já aproximadamente 1 ano depois que ele levou esses jovens para a Babilônia. Então, lembra, eles iam fazer um treinamento de 3 anos, mas nem terminou o treinamento de 3 anos. Já depois de 1 ano aconteceu a história. Eu também vou resumir um pouquinho aqui para a gente poder focar mais em alguns textos. Vocês conhecem a história, né? O rei teve um sonho, acordou, sabia que ele tinha... Alguém tem experiências assim? Você sabe que sonhou, mas você não sabe o que você sonhou. Você sabe que sonhou algo assim, puxa, parece que eu tive um sonho muito detalhado, você até acorda assim meio perplexo, mas você não consegue lembrar o que é. Então, o rei, ele acorda, ele sabe que sonhou algo muito significativo, mas ele não lembra o sonho. E aí ele chama toda essa equipe, né, de pessoas, né, de sábios, né, toda essa equipe, mas Daniel ainda não fazia parte dessa equipe, porque ele está no treinamento ainda, então ele não faz parte desse grupo. Então ele chama e ele fala assim, eu quero que vocês me interpretem um sonho. Tá bom, rei, então conte o sonho que a gente vai tentar. Não, vocês têm que contar o sonho também. Não, isso não existe. Vocês estão querendo ganhar tempo, vocês estão querendo fazer, né, assim, aí esses homens tiranos, cruéis, né, eles falam assim, se vocês não me contarem os dois, o sonho e a interpretação, eu vou matar todos os sábios, né, com a pior tortura possível, e vai ser assim. Então, e aí eles falam, olha esse aqui, gente, versículo 10. Capítulo 2, versículo 10. Responderam os astrólogos na presença do rei, não há ninguém. Por que Deus, se vocês percebem, Deus é soberano, Deus está
assim, controlando. Não que essas coisas não são... a gente não entende como é que Deus mexe com a nossa mente, como é que Deus interfere, até que ponto que Ele interfere. São coisas que a gente não sabe. Mas que Deus tinha um propósito, que Deus estava planejando algo, porque Ele queria, olha só, Nabucodonosor é o soberano mais poderoso da terra, pelo menos dessa região. Ele é o soberano mais poderoso. Ele entrou lá em Judá, fez o que ele queria fazer, envergonhou o Deus de Israel, envergonhou o povo de Israel, e ele está todo cheio, eu sou o cara máximo, e Deus coloca Nabucodonosor numa situação onde ele quer muito, muito, muito uma coisa e ele não consegue. E todos os sábios dele não conseguem também. E aí ele é obrigado a ouvir essa frase, versículo 10: não há ninguém sobre a terra que possa declarar a palavra ao rei, pois nenhum rei há, senhor ou dominador, que requeira coisa semelhante de algum mago, encantador, astrólogo, porquanto a coisa que o rei quer é difícil, ninguém há que possa declarar diante do rei, senão os deuses, cuja morada não é com os homens. Então ele é obrigado a ouvir que ele é o cara mais poderoso do mundo, mas ele não consegue o que ele quer. Ele não consegue essa informação, esse poder que ele quer. Bom, aí o cara, né, ele dá a ordem para matar todos os magos, e acho que não chegou a matar nenhum, mas acho que eles estavam... Eu acho que o cara estava só ajuntando, né? Depois ia matar todos, não sei como é que era. Mas eu sei que quando esse capitão, esse chefe que ia fazer esse serviço de matar todos os magos, quando chegou a Daniel não ficou intimidado. Essa é a parte assim, não precisa ter medo. Claro que Daniel ficou, não é que a pessoa não sente medo nenhum, mas ele teve ousadia para... O que está acontecendo? Por que está mandando matar todo mundo? Aí a pessoa contou para Daniel, e Daniel falou assim, não, então espere um pouquinho, peça para o rei. Aí até fala que, versículo 16, ao que Daniel se apresentou ao rei, Daniel foi até na presença do rei, se apresentou ao rei e pediu que lhe desse tempo, para que pudesse dar a interpretação. Gente, é muita coragem, né? Porque você ter o sonho e falar assim, Deus me revela o que significa esse sonho, né, tal. Mas ele não tinha o sonho. Então ele não podia inventar, porque ele podia inventar alguma coisa, o rei fala assim, não foi isso que eu sonhei. Porque quando ele não lembrava, mas quando contasse, ele fala assim, foi isso mesmo que eu sonhei. Ele ia lembrar, ia trazer a memória. Então ele teve coragem de ir diante do rei e falar assim, me dê um tempo, me dê um tempo. Versículo 17, então Daniel foi para sua casa e fez saber o caso aos 3 amigos dele, seus companheiros, para que pedissem misericórdia ao Deus do céu sobre este mistério, a fim de que Daniel e seus companheiros não perecessem com o resto dos sábios de Babilônia. Então foi revelado o mistério a Daniel numa visão de noite, pelo que Daniel louvou o Deus do céu. E esses versículos aqui são o tema central do livro de Daniel. Versículo 20, seja bendito o nome de Deus para todo sempre, porque dele é a sabedoria e a força. E olha o versículo 21, é Ele quem muda os tempos e as estações. Gente, existem tempos, existem épocas. Um dia, o reino de Deus virá um reino eterno, que não acaba nunca, não vai mudar mais. Mas até chegar lá, existem tempos, essa primeira palavra é tempo, de duração de tempo mesmo. Existe uma duração. Até quando? Até quando? Vai durar um certo tempo,
Mas existem estações, porque o tempo vai passando, Deus é quem controla quanto tempo e tal, mas a estação é quando muda o tempo. Então, dentro desse cronograma, cronologia, a passagem do tempo normal, existem momentos específicos em que algo muda a estação. Pode ser para melhor e pode ser para pior. Gente, precisamos entender isso. Deus está no controle. Existem etapas, existem acontecimentos, existem coisas que precisam acontecer. Deus não tem prazer em nenhuma calamidade, em nenhuma tragédia, mas existem tempos, e é Deus quem manda nesses tempos. Não é nenhum Nabucodonosor, não é nenhum rei de Israel, não é ninguém que consegue controlar essas coisas. Existem tempos e é Deus que tem o controle sobre isso. Então nós precisamos ter muita confiança na soberania de Deus, e isso deveria nos dar confiança, porque Deus está controlando e Ele não vai fazer nada ruim. Jesus fala em Mateus 24 que virão tempos difíceis, o tempo das dores, vai ter muitas calamidades, terremotos, guerras, vai ter coisas ruins acontecendo dentro da igreja, vai ter traição, vai ter iniquidade esfriando, ele vai descrevendo essas coisas. E ele fala assim: se não fosse pela misericórdia de Deus, ninguém suportaria. Então Deus não vai deixar passar do limite. Então Deus controla as estações, Deus controla as coisas. Isso significa que nós ficamos apáticos? Bom, Deus sabe, Deus é soberano, Deus faz o que Ele quer, então eu não oro, eu não luto por nada, porque Deus vai fazer, né? Tem uma ideia assim, né, de soberania de Deus, que faz com que as pessoas se tornem passivas, e nem adianta orar, Deus já escolheu quem vai ser salvo, quem não vai, então a gente não faz nada. Então existe uma apatia, porque a soberania de Deus é um assunto muito complexo. Todo mundo concorda que Deus é soberano, mas como que funciona essa sabedoria, essa soberania? Como é que a gente participa? Então nós devemos, eu tenho falado isso praticamente toda semana, nós devemos orar, nós devemos lutar, nós devemos orar pela paz, nós devemos buscar a Deus para que aconteçam coisas melhores, mas nós temos que ter, além do nosso conhecimento, existe uma soberania de Deus, e o que acontece, a igreja precisa se mobilizar, precisa orar, precisa fazer o que Deus manda, mas nós também precisamos aprender a aceitar os tempos de Deus. Então, Ele é quem muda os tempos e as estações. Ele remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos entendidos. É Ele que dá. Se alguém tem sabedoria, se alguém percebe, se alguém tem discernimento, vem de Deus. Ele revela o profundo e escondido. Nesses tempos modernos, que parece que tem tanto conhecimento, nós temos menos certeza do que nunca se o que nós estamos lendo, ouvindo é verdade. Mas Deus conhece o profundo e o escondido. Ele conhece o que está em trevas, quer dizer, o que as pessoas estão escondendo, Deus conhece. Com Ele mora a luz. Ó Deus de meus pais, eu te louvo e celebro, porque me deste sabedoria e força, agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este assunto do rei. Ok, então depois se der tempo, eu vou ler uma outra passagem de Jó, que é muito interessante, mas vamos até o final dessa história, mas para a gente ver, eu queria assim, vocês conhecem, acho que já esse sonho, a revelação, mas eu queria chamar a atenção, primeiro assim, nós estamos lendo isso aqui hoje no contexto histórico. Então, no mesmo momento em que quem tem temor a Deus está vendo as piores coisas acontecendo nessa época aqui,
né? Está vendo Jeremias falando e já acontecendo coisas, já tem esse grupo de jovens já no cativeiro, já começou o cativeiro, Deus já começou a cumprir os juízos que Ele prometeu. Então, nesse momento que todo mundo podia estar apavorado, com tristeza, com desânimo, sem esperança, Deus dá esse sonho. Olha que coisa linda. E Daniel fala assim: Deus, eu te louvo, porque o Senhor está no controle, não tem nada acontecendo que está fora do teu controle. Bom, vamos pulando um pouquinho assim, né? Mas Daniel foi falar com esse Arioque. Arioque introduziu, versículo 25, ele introduziu depressa Daniel na presença do rei, porque vai que o rei fala assim: já chega de tempo, mata todo mundo. Ele falou assim: achei um dentre os filhos dos cativos de Judá, o qual fará saber ao rei a interpretação. Então, eu quero que agora vocês prestem muita atenção, que isso aqui é uma coisa que para mim é uma das coisas mais importantes da história, a atitude de Daniel. Imagine, gente, ele é jovem, ele descobriu que todos esses caras, astrólogos e todos os caras não conseguiram. Ele é dos cativos, ele é de um povo cativo, os outros caldeus eram o povo de lá. Então, ele ganhou dos outros. Ele podia estar cheio de soberba, ainda mais assim, porque foi um tipo assim, de quase que uma competição, né? Os outros caras mais velhos, né, da nação lá não souberam, e ele descobriu. Então ele podia falar assim: olha, está vendo? Você perguntou para eles não sabem, mas eu sei, eu tenho sabedoria. Olha o espírito dele. Gente, você pode tentar falar, tem gente que fala da boca para fora, né? Eu não sou ninguém, né, tal, mas muitas vezes não é isso que a gente pensa lá dentro. Então, ele falou assim, versículo 27, respondeu, primeiro o rei perguntou: você pode me fazer saber o sonho? Versículo 26, e a interpretação? Respondeu Daniel na presença do rei: o mistério que o rei requer, nem sábios, nem encantadores, nem magos, nem adivinhos podem descobrir ao rei. Mas tem um povinho judeu que ganha todos os prêmios Nobel, e que eles são mais espertos do que todo mundo. Tem um Deus nos céus, o qual revela mistérios. Ele fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim dos dias. O teu sonho e as visões na tua cabeça, na tua cama, são estas. E aí ele até sabe o que o cara estava pensando antes de dormir. Estando tu, ó rei, na tua cama, subiram os teus pensamentos ao que há de ser depois disso. O rei estava pensando: gente, eu cheguei, conquistei um monte de povos, o que vai ser? Será que meu filho, será que meu reino vai continuar por muito tempo? Ele estava pensando no futuro, o que há de ser depois. Aquele que revela mistérios te faz saber o que há de ser. Agora, versículo 30, quanto a mim, me foi revelado esse mistério, não porque eu tenha mais sabedoria do que todos os viventes. Eu não sou melhor do que ninguém. Eu não sou diferente. O que você pediu, o que o Senhor pediu, é impossível. Só tem um que pode revelar. E outra coisa, Ele me revelou, não é porque eu sou melhor do que os outros também, não. Ele me revelou porque Deus queria mostrar. É um propósito de Deus, e Ele me escolheu, mas isso é opção dele, Ele tem esse direito, prerrogativa dele. Então, Ele revelou para que a interpretação se fizesse saber ao rei, para que entendesses o pensamento do teu coração. Bom, aí vem, como eu falei, eu não quero parar nessa aula, não quero falar assim, meu objetivo aqui não é falar sobre escatologia em si, tem uma interpretação, né, que tinha uma estátua, cabeça de ouro, depois vinha a parte de prata, depois vinha a parte de bronze, depois uma parte de ferro, e depois os pés que eram misturados com barro e ferro, ok?
existe uma interpretação bem clara, mas depois tem outras coisas que podem estar escondidas aqui, mas pelo menos naquela época era Babilônia, ele mesmo falou, cabeça de ouro é Babilônia, depois vem um outro reino, que seria da Pérsia, depois vem um outro de bronze, que era da Grécia, depois vem um de ferro, que vai ser mais forte, vai quebrar tudo, e depois vem um que vai ter uma mistura, ok? Então essa foi a ideia. Mas versículo 34 fala assim: estavas vendo isto, quando uma pedra foi cortada, sem auxílio de mãos, a qual feriu a estátua nos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado o ferro, o barro, o bronze, a prata, o ouro, os quais se fizeram como a palha das eiras no estio. Isso não acontece. Como é que você reduz ouro e ferro e metais assim, como se fosse palha? Não existe isso. Mas fizeram como a palha das eiras no estio, e o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles. Mas a pedra que feriu a estátua se fez um grande monte e encheu toda a terra. Este é o sonho. Também a interpretação dele diremos na presença do rei. Tu, ó rei, és rei de reis. Quer dizer, ele é um rei que está acima de vários outros reis. A quem o Deus do céu, olha aqui, gente, outra vez, a soberania de Deus, isso é uma mensagem muito clara. Nabucodonosor é um homem perverso, é um homem que não tem caráter, é um homem que não tem, ele é um homem cruel, é um homem que não faz justiça. Se você continuar a leitura do livro de Daniel, você vai ver que Deus trata duramente com Nabucodonosor. E tem naquela, sabe aquela outra, ele tem um outro sonho que ele vai ser transformado em um bicho do mato, assim, e a mensagem para ele: se você começar a fazer justiça, que para Deus olha lá no capítulo 4, você vai ver o que é justiça do ponto de vista de Deus, que é ajudar os desprotegidos, aqueles que estão precisando de ajuda, porque para Deus os governantes têm uma função, que é proteger quem não tem proteção. Essa é a grande função, já falamos sobre isso aqui. Então, Nabucodonosor não é essa pessoa, ele não é justo, ele não cuida dos desprotegidos, dos fracos, ele não serve ao Deus verdadeiro, ele é exaltado, ele tem esse sonho, escuta essa visão, essa interpretação. No capítulo seguinte, ele faz a estátua e manda todo mundo se prostrar e adorar a estátua, que é ele. Então, no fim das contas, isso nós temos falado várias vezes também, todos os sistemas fazem parte. Essa estátua, ela fala de 4 sequências: Babilônia, Pérsia, Grécia, Roma, mas é uma estátua que chega até o fim dos tempos, que até Daniel fala, Deus está te revelando o que vai acontecer no fim. Roma já acabou há muito tempo. Como que essa visão chega até o fim? Porque o sistema representado por essa estátua inclui todos os sistemas. É o sistema político, é o sistema religioso, é o sistema comercial, é o sistema do dinheiro, é o sistema do controle, é o sistema da opressão, é o sistema do domínio, é tudo que você pode imaginar, é o sistema da mentalidade humana. Existem várias formas de controlar os outros. Você controla pelo dinheiro, você controla pelas ideias, você pode controlar muitas vezes pela educação errada, né? Existem muitas formas de tentar controlar as pessoas pela forma como é feita a educação. Então, todas as formas de controlar, todas as formas fazem parte desse sistema. Essa estátua, ela inclui tudo, ela inclui todos os sistemas humanos. A Bíblia usa muito Babilônia, que é a cabeça de ouro. Babilônia é até o livro de Apocalipse. Babilônia, sai de Babilônia, não faça parte desse sistema. Separação, não é separação para ir para um deserto, não é sair do mundo, mas a separação nós precisamos estar dentro, nós precisamos, como Daniel, fazer o que é colocado diante de nós, mas nós precisamos estar separados, totalmente separados
no nosso coração. Isso é um assunto enorme, mas é o assunto da Bíblia, né? Qual que é o primeiro mandamento, acima de todos? Amar a Deus com toda a sua força, com toda a sua alma, com todo o teu entendimento, tudo. Então, o que Deus está buscando é, um dia, Ele vai estabelecer o reino dele. Essa pedra que foi cortada sem auxílio de mãos humanas é o que Ele vai explicar aqui logo em seguida. Mas eu quero que vocês entendam que a estátua inclui todos os sistemas. Inclui os sistemas bons, os sistemas ruins. Claro que Deus usa, isso não significa... Deus permite, Deus levanta reis e abate reis. Deus coloca, Deus muda os tempos e as estações. Deus julga um reino porque eles agiram errado. Aí entra outro reino no lugar deles, eles também fazem errado, daqui a pouco Deus julga também. Então, quando nós pensamos... Gente, vocês estão fazendo paralelos ou eu preciso interpretar para você? Porque dentro do que nós estamos vivendo hoje, tem um sistema ruim, vamos tirar esse sistema, vamos colocar um outro sistema melhor. Fique de olho, porque o outro sistema, se é sistema humano, se não o reino de Deus, eu tenho a impressão que quem ganhar essa eleição não vai ser o reino de Deus, seja quem for. Então, o outro sistema, quem quer que seja, vai ser um outro sistema, vai ser, um é ouro, um é prata, outro é bronze, mas todos os sistemas vão acabar. Não coloque as suas fichas nesses reinos, não coloque as suas fichas nesses sistemas, porque todos os sistemas, Deus muda, Deus cumpre objetivos. Deus tinha uma coisa para Nabucodonosor fazer, tem coisas que Deus tem, a gente não sabe, a gente não entende exatamente, tem coisas que Deus permite, tem coisas boas, tem coisas ruins, mas o importante, olha o que ele vai falar aqui. Então, você é o rei, quem Deus do céu deu o reino, o poder, a força, a majestade, em cujas mãos Ele entregou os filhos dos homens. Deus entregou. Gente, é difícil entender isso. Isso não é passividade, isso não é a gente não precisa fazer nada porque Deus que mandou. Mas ao mesmo tempo, nós oramos, nós votamos, nós procuramos, buscamos a Deus. Se acontecer alguma coisa que a gente não esperava ou não queria, ou se acontecer aquilo que a gente queria, em ambas as situações, nós precisamos entender que tudo faz parte dessa estátua. Tudo. Agora, Deus tem os tempos. Tivemos um tempo ruim, será que Deus está mudando o tempo para um tempo que vai ser melhor? Excelente, nós estamos orando para isso. Não estou falando que Deus não pode dar uma coisa melhor, mas nós precisamos entender que é Deus que manda nos tempos, Deus que manda nos sistemas, Deus que manda nos governantes. Ele levanta um, coloca outro. Então, no resultado, se nós oramos, se nós nos arrependemos, se a igreja está buscando a Deus, então nós vamos entender, Deus permitiu, ou de um jeito ou de outro, Deus vai permitir algo para o plano dele, e nós precisamos ficar atentos para saber qual é esse plano, o que vem depois. Então, Nabucodonosor, Deus entregou nas mãos dele, versículo 38, ele entregou nas mãos de Nabucodonosor os filhos dos homens, onde quer que habitem, e os animais do campo, as aves do céu, e fez que dominasse sobre eles. Tu és a cabeça de ouro. Aí vem os outros reinos, versículo 39, versículo 40. Olha o versículo 41, eu queria que vocês prestassem atenção no 41, porque ele fala sobre essa sequência de reinos. E aí no 41, porque tem os 4 metais, né? Tem o ouro, a prata, o bronze e o ferro, cada um representando um poder, um reino que dominaria sobre o mundo. Mas aí depois vem uma mistura de ferro com barro, e tem muitas interpretações para isso, mas eu só queria que vocês prestassem atenção numa coisa aqui. Versículo 41, quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro, em parte de ferro, isso será um reino dividido. Gente, eu não sei se vocês conseguem fazer as aplicações.
Mas os sistemas humanos estão cheios de divisões. Leia-se, né? Como é que é a palavra? Alianças, né? Um lado se liga com o outro lado, mas assim, são casamentos. Antigamente, né, quem estudou um pouquinho de história sabe que aqueles reinos da Europa, quando tinha um monarca, quando ele, rei da Espanha, rei da Inglaterra, rei da Alemanha, sei lá de onde, várias vezes isso aconteceu, então ele fazia o filho, a filha, casar com uma linhagem real de outro reino, para conseguir fazer, mas ele estava assim, esse casamento não pega, não tem liga. Então, isso será um reino dividido, contudo haverá nele alguma coisa de firmeza do ferro, pelo que viste o ferro misturado com barro de oleiro. 42, como os dedos dos pés eram em parte de ferro, em parte do barro, assim por uma parte o reino será forte, e por outra será frágil. Gente, aguarde isso no cenário internacional, tem alianças sendo feitas. Quer que eu dê exemplos? Tem alianças sendo feitas, Estados Unidos fazendo várias alianças por aí, né? Ferro com barro, isso não vai durar, isso não vai durar. Quanto ao versículo 43, olha quanta ênfase ele dá para esse fato. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de oleiro, misturar-se-ão pelo casamento, mas não se ligarão um ao outro, assim como o ferro não se mistura com o barro. 44, mas nos dias destes reis, o Deus do céu levantará um outro reino, um reino que jamais será destruído. Então, gente, nós nos interessamos, nos envolvemos. Daniel, gente, ele é um excelente, ele é um exemplo ótimo. Quem era mais ligado, mais fiel? Ele serviu o rei Nabucodonosor. Depois desse sonho aí que ele interpretou, o rei achou o máximo. Ele era um cara que fazia parte do governo. Ele continuou no governo, depois no filho de Nabucodonosor. Ele continuou tendo influência depois no tempo dos reis da Pérsia. Então Daniel é um dos exemplos que a gente sempre dá. Um cristão pode participar do governo? Olha Daniel. Mas era um cara que não era contaminado. Ele estava lá dentro, mas ele não era contaminado. Ele não colocava esperança, ele não comprometia a fé dele, a lealdade dele. Ele estava ali. Então é isso que o cristão precisa fazer, em todas as áreas, não só de governo. Nós precisamos fazer o que Deus nos chamou para fazer, mas ao mesmo tempo nós estamos crendo nesse reino que virá. Então vai ter um reino que jamais será destruído, não vai ser como esses, né? Um veio, depois passa, né? A história do mundo é isso, né? Uma sucessão de reinos. Roma, né, o Santo Império Romano na Europa, o Império dos Islâmicos, o Império da Grã-Bretanha, o Império Comercial dos Estados Unidos, e vai assim, né? A Rússia tentando formar um novo império, uma nova influência, a China despontando como uma grande força, o Irã querendo ser forte no meio dos países árabes. Nós temos um monte, a Arábia Saudita, nós temos um monte de países, né, querendo ter a primazia, querendo assim. Hoje não é exatamente esse modelo de um imperador como antigamente, mas nós temos a mesma situação. Mas um dia, então você vê assim, os países pegam um apogeu, depois começam a cair, né? E os governantes querem fazer o país ser grande também. Vocês podem ver as aplicações, é muito fácil, né? Então nós queremos fazer os países se tornarem grandes, fortes, mandar no mundo inteiro, mas Deus está preparando um outro reino. Esse reino não passará a outro povo, mas esmiuçará e consumirá todos esses reinos, será estabelecido para sempre. Como viste que do monte foi cortada uma pedra sem auxílio de mãos, e ela esmiuçou o ferro, o bronze, o barro, a prata e o ouro, o grande Deus fez saber ao rei o que há de ser depois disto. Certo é o sonho e fiel a sua interpretação.
Agora, lembrem só, finalizando, lembrem, ele fala assim, que ele está interpretando, ele fala que vai ter um reino que nunca passará, mas eu quero que vocês lembrem que quando é que a pedra atinge essa estátua? Não época assim, mas em que parte? Essa pedra até dá a ideia assim que a pedra, ela inicialmente não é muito grande, porque no sonho assim, você viu uma pedra ser cortada do monte, da montanha, e ela vem e atinge a estátua, e depois que ela atinge a estátua, ela cresce e enche o mundo inteiro, que é o reino de Deus. Agora, essa pedra, não sei qual o tamanho que era inicialmente, mas pelo menos não era uma pedra, provavelmente nem do tamanho da estátua. Então, depois que ela cresce, mas essa pedra, ela atinge a estátua onde? Na cabeça, no tronco, onde que atinge? Nos pés. Por que nos pés? Porque nos pés essa mistura de ferro e barro. Então, eu não tenho revelação sobre exatamente como, quando, que tipo de aliança. E aí entra em muitas questões de escatologia que eu nem sei se... Eu sei que tem muitas teorias, mas eu acho que não é importante para nós. Eu queria que vocês vissem a visão da coisa, que todos esses sistemas humanos, eles acabam chegando, porque ele fala no versículo 40 e 44, nos dias desses reis, que é no final, nessa mistura de ferro e barro. Então vai haver, eu acredito que já está havendo, eu vejo muitas alianças, muitas coisas acontecendo no mundo, que são essas alianças de ferro e barro, e aqui a visão é que essa pedra, ela sai da montanha, sem mãos humanas, e ela atinge a estátua exatamente nesse ponto frágil, que são essas alianças que não têm liga real. Então é nessas alianças que a estátua toda vai cair, porque a estátua é enorme, e se você atinge os pés e aquilo desmorona, a estátua toda cai. Mas aí não só a estátua cai e fica os pedaços, mas como nós vimos, vira palha. Então você não acha mais. E isso combina com Hebreus 12, que fala assim, mais uma vez Deus vai abalar todas as coisas, nos céus e na terra, tudo que puder ser abalado. Então a gente precisa realmente ter uma visão daquilo que Deus vai fazer. Eu queria ler, tinha outras passagens, mas não vai dar tempo. Mas eu queria ler com vocês em Jó, capítulo 12, que é um capítulo bem menos conhecido, mas ele fala uma porção dessas coisas lá também. Então, mais para a gente ter essa visão de que Deus está no controle, e depois, no fim, eu só quero firmar essa conclusão, que Deus pode falar de muitas maneiras com cada um de nós, muitas coisas que a gente precisa ouvir, né? Mas vamos ler Jó 12, versículo 13. Com Deus está a sabedoria e a força, Ele tem conselho e entendimento. O que Ele derruba não se pode reedificar. Quem Ele encerra na prisão não pode ser solto. Ele retém as águas e elas secam, solta-as e devastam a terra. Com Ele está a força e a sabedoria. Olha essa hora que eu olhei esse versículo 16, eu pensei, o quê? Sabe, tem coisa assim que você não sabia que isso estava na Bíblia? Parece que você lê aquilo não encaixou. Com Ele está a força e sabedoria. Seu, no sentido assim, Ele que está controlando. Seu é o que erra as pessoas que são enganadas e o que faz errar. Gente, Deus não está perdendo o controle de nada. Sabe aquele versículo que faz parte assim? Porque isso aqui levanta uma interrogação enorme. Como assim Deus engana as pessoas? Mas você tem vários textos, né, que falam sobre Deus fazer coisas assim que parecem assim, Jesus falou assim, eu falo em parábolas para que o povo não entenda. Ué, Jesus, eu achei que o Senhor queria que eles entendessem, né? Não, eu conto parábolas para eles não entenderem, né? Mas quem? As pessoas que não querem entender. Então,
Segundo Tessalonicenses 2 tem uma frase muito chave que é: Deus mandou o espírito de engano para aqueles que não tinham amor pela verdade. Gente, não é fácil você imaginar, eu falo sempre assim, olha para os outros porque é mais fácil ver nos outros, mas logo em seguida olha para você mesmo, porque a gente não quer ouvir o outro lado, a gente não quer ouvir, se nós temos essa atitude, não temos amor pela verdade. O amor pela verdade é: eu quero saber a verdade, mesmo se a verdade vai mostrar que eu estou errado. Mesmo se a verdade for mostrar que eu estou defendendo uma coisa errada faz tempo e eu vou ter que assumir meu erro. Então, gente, amor pela verdade é a essência. Então, por que ele fala assim? Seu é o que erra e o que faz errar? Porque Deus permite o erro para quem não quer saber. Outro exemplo grande é quando Acabe queria ir para a guerra e o profeta lá, ele teve uma visão, e Deus falando lá com os anjos, quem vai enganar Acabe para ele ir para a guerra? Mas por que Deus queria enganar Acabe para ele ir para a guerra? Porque Acabe, Deus já tinha tratado, já tinha falado com ele, não estava tendo arrependimento, então Deus falou assim, Deus não pega a gente como fantoche e põe na guerra, né? Ele falou assim, não, quem vai induzi-lo a tomar a decisão para ir para a guerra? Então, seu é o que erra e o que faz errar. Então, gente, vamos buscar a Deus para que nós não estejamos no meio desse grupo que não quer saber a verdade, porque senão Deus vai usar o erro para trazer juízo. O juízo não é para nos destruir, o juízo é para nos corrigir, para nos acordar. Ele usa essas coisas para que a gente possa realmente entender o que Deus queria. Deus tratou com Nabucodonosor, Deus queria que Nabucodonosor se arrependesse. Deus quer que todo mundo acorde. Eu sempre falo, gente, a justiça tem que ser feita, existem julgamentos, eu também oro para que os corruptos estejam na prisão, mas cuidado, ou seja por crime, ou seja por política, por corrupção, por qualquer coisa, se o seu coração quer o mal de alguém, você está com um sentimento que não vem de Deus. Cuidado. Então, Deus faz isso, Deus julga, mas nunca para destruir. Vai ter condenações, mas contra a vontade de Deus. Deus não quer destruir, Deus quer recuperar, Deus quer converter, Deus quer acordar. Então, o juízo pertence a Deus. Eu lembro de criança, quando estava assim, a Guerra Fria dos Estados Unidos, né, onde eu nasci, onde eu ficava ouvindo essas coisas da Guerra Fria, assim, os inimigos mortais dos Estados Unidos e da igreja eram os dirigentes da Rússia, e da China nem tanto, mas principalmente da Rússia, né? Então, e eu lembro assim que meu pai comentava, não lembro agora, assim, era criança, assim, não sei se, eu acho que meu pai não tinha muita fé para isso, mas às vezes ele comentava assim, gente, você acredita, tem gente orando pela conversão de Stalin, né? E assim, como se uma coisa assim absurda. Tá, eu posso não ter fé para que Stalin ou alguém, né, assim, porque Stalin é praticamente a encarnação, como Hitler é praticamente a encarnação do mal, né? Uma pessoa que matou milhões e milhões de pessoas e era uma pessoa assim, nem era racional, ele fazia as coisas por ímpeto. Então, assim, é a encarnação do mal, né? Então, se orar pela conversão dele, pode ser que seja um pedido assim, será que Deus... Mas, pelo menos, eu acho que Deus valoriza a intenção, que deveria ser nossa oração. Porque, gente, se Deus fez isso com Nabucodonosor, se Deus mandava profetas para ele, se Deus fez Nabucodonosor ficar 7 anos comendo capim, e depois ele voltou a si e falou assim, Deus, agora te reconheço. Gente, que coisa linda! Deus fez Nabucodonosor cair em si e entender toda essa questão de exaltação. Esse é o problema de todos, dos que estão no governo, dos que estão na igreja, de todo mundo. Nosso problema é soberba, nosso problema é orgulho. O que é o anticristo? Ele se senta no trono de Deus como se fosse o próprio Deus.
Ele é o cara que se exalta. E se a igreja está com esse espírito de exaltação, nós somos os certos, todo mundo que vota no sentido contrário está condenado. Se nós temos essa ideia meio assim de nós somos os certos absolutos, vamos ler um pouquinho mais sobre Daniel, vamos entender assim que tudo começa com o espírito de humildade. Vamos só terminar aqui. Seu é o que erra e que faz errar. Versículo 17, aos conselheiros leva despojados, aos juízes faz desvairar. Vocês estão entendendo que a gente precisa acreditar na soberania de Deus? Eu não estou falando de aceitar, não estou falando de se conformar com isso. Nós devemos orar para que Deus coloque justiça, que Deus nos dê juízes com coração, que queiram realmente fazer o julgamento correto. Eu estou falando que quando há julgamento de Deus, quando o povo de Deus não se coloca diante de Deus, quando não há humildade, Deus mexe na cabeça dos dirigentes. Então isso significa que, claro que, outra vez, eu não estou sugerindo que Deus manipula, mas Deus permite essas coisas, Ele permite juízes e governantes injustos por causa da nossa atitude. Por isso que, mais do que tudo, sim, tem o aspecto, Deus tem tempos e estações. Vamos procurar entender qual é o tempo, já falamos sobre isso. Qual o tempo de Deus? Uma coisa vai ficar, nós vamos começar, nós temos que procurar se entender, depois dessa eleição, o que Deus está querendo dizer com isso? Qual deve ser a nossa atitude? Como que a igreja deve agir? Eu não vejo muita gente preocupada com isso. Então nós precisamos ter realmente uma atitude, assim, Deus, o Senhor está no controle de todas as coisas. Tem muita coisa, a gente realmente pergunta, tem solução para o Brasil? Porque tem tanta coisa errada, e isso no mundo inteiro, não é só aqui. Mas se Deus está no controle, Ele tem poder para mudar as estações. Deus muda a estação, abre um caminho, ou se é um caminho, se é uma estação que Deus está tratando conosco, julgando, procurando, por que Deus está julgando? Por que Deus está permitindo esse aumento de crime? Por que Deus está permitindo que ninguém consiga resolver as coisas? Como é que nós vamos achar essa resposta de Deus? Rapidinho aqui, versículo 18. Solta as algemas dos reis. Quer dizer, o rei pode pôr algema, Deus solta. O rei não é a palavra final. Ata um cinto nos seus lombos. Aos sacerdotes leva despojados, transtorna os poderosos. Aos conselheiros de confiança emudece. Tira o entendimento aos velhos. Derrama desprezo sobre os príncipes, afrouxa o cinto dos fortes, revela as profundezas das trevas, traz à luz a sombra da morte, engrandece as nações e as faz perecer, alarga as fronteiras das nações e as dispersa, tira o entendimento aos chefes do povo da terra e os faz vaguear pelos desertos sem caminho. Nas trevas andas apalpadelas sem terem luz e os faz cambalear como ébrios. Bom, Jó estava bem deprimido, então ele colocou as coisas numa luz bem triste, mas ele falou muita verdade aqui, que isso, ele está dizendo assim, Deus tem o controle. Só ler mais um texto em Isaías, para não ficar numa nota tão negativa assim, né? Salmo 75, versículo 1. A Ti, ó Deus, glorificamos, a Ti damos louvor, pois o Teu nome está perto. Os homens falam dos Teus maravilhosos feitos. Dizes, eu escolho o tempo determinado. Isso é Deus falando. Sou eu quem julga retamente. Dissolve-se a terra e todos os seus moradores, mas eu fortaleço as suas colunas. Deus não vai deixar as coisas ruírem. Deus está no controle, Deus não perdeu
Deus não perdeu o controle do Brasil nem de lugar nenhum. Digo aos soberbos, não sejais arrogantes, aos ímpios, não levanteis a fronte, não levanteis a vossa fronte altiva, nem faleis com cerviz dura, porque nem do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto vem a exaltação, mas Deus é o juiz, a um abate e a outro exalta. E Isaías 45, Isaías também é um que fala muito sobre a soberania de Deus. Ele está falando aqui, Isaías 45, bem antes dessa época que nós estamos estudando, Deus já tinha revelado para Isaías o nome de Ciro que Deus ia usar para trazer a restauração. Ele fala isso no versículo 1. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem toma pela mão direita para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis. Vocês estão vendo assim que a gente confessa isso, mas parece que tem hora que a gente não acredita. Se Deus fala assim, eu coloquei no poder, eu que permiti que ele tivesse o domínio da terra, eu permiti, né? Aí, indo um pouquinho mais rápido, versículo 4, por amor de meu servo Jacó, de Israel, meu eleito, eu te chamo pelo teu nome, falando Ciro, ponho-te o teu sobrenome, ainda que não me conheces. Ele vai chamar alguém que nem conhece a Deus. Eu sou o Senhor e não há outro, fora de mim não há Deus, eu te fortalecerei ainda que não me conheças, para que se saiba desde o nascente do sol e desde o poente que fora de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro, eu formo a luz e crio as trevas. Isso aqui é um versículo super difícil, que parece que Deus está fazendo mal, mas ele está falando assim, eu crio situações de luz e situações de trevas, não é que Deus faz o mal, mas Deus cria situações, são os tempos, as estações, tem um tempo de luz e tem um tempo de trevas. Eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz, e essa palavra assim, crio o mal, Deus não é autor do mal, mas ele está colocando em contraste com paz. Qual que é o contrário de paz? Contenda, situações de turbulência. Então ele está falando isso. Deus é responsável por todas as coisas. Finalizando, em Lucas 21, nós não vamos ter tempo, já passamos do horário. Em Lucas 21, Jesus fala sobre todas as coisas que vão acontecer, e aí ele fala assim, não fique com medo. Jesus, como assim? Vai acontecer esse monte de coisas ruins, não é para ter medo? Não. Tem um lugar que ele fala assim, acho que em Isaías ele fala várias vezes, eu falei com vocês, Jesus também fala com os discípulos, eu estou falando com vocês antes, para que quando acontecer, vocês vão falar, ele falou que isso ia acontecer. Ou seja, se você percebe que Deus já previu, que Deus já mostrou que isso ia acontecer, então você entende que Deus está no controle. Se Deus está no controle, não precisamos ter medo. Isso significa que nada de ruim vai acontecer, eu não vou perder dinheiro, não vou perder filho, não vou perder minha vida. Não. Isso significa que mesmo que aconteça isso, Deus está no controle e vai ser para o bem. Gente, eu sei que é difícil, mas se o nosso coração estiver dentro do propósito de Deus, amando a Deus, Ele não vai nos dar força para isso. Gente, se Jesus, no jardim de Getsêmani, pediu a Deus para passar o cálice, eu acho que Ele entende quando a gente diz, Deus, não deixe isso acontecer, que eu não aguento, eu não vou suportar. Jesus, quando Ele falou assim, Pai, se for possível, passe de mim, Ele estava dizendo, Deus, Pai, eu acho que eu não vou suportar. Jesus estava falando isso. Mas aí Ele falou, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E antes, quando Pedro e outros falaram assim, Jesus, não vai para a cruz, não vai para a cruz, não. Jesus falou assim, eu vim aqui para isso. Eu vim para fazer a vontade do Pai. A igreja foi colocada na terra para dar testemunho desse reino que não vai acabar. Então, gente, um dia, eu também espero que não seja agora, mas um dia
virá o sistema, essa estátua que Nabucodonosor viu, essa estátua, ela vai tomar forma, ela vai dominar, ela vai parecer que é um sistema que não tem como lutar contra ele. Vai parecer um sistema invencível. E Deus está nos chamando, não tenha medo, não se contamine, Deus é soberano e tem um reino eterno. Esse reino eterno está começando agora, esse reino eterno já existe, não é uma coisa que só vem depois. Esse reino eterno, ele falou assim, Deus vai chegar o dia que Deus vai pegar o reino, todo o sistema que existe, e vai tirar das mãos, esse sistema vai desaparecer como palha no vento, e só vai sobrar o reino de Deus. Onde você quer estar? No reino que vai virar palha, ou no reino que não vai acabar nunca, tá? Então, esse é o nosso desafio. Eu sei que tem muitas ramificações, muitas implicações, mas que Deus nos ajude a entender isso. E eu queria pedir vocês, vamos fazer uma coisa diferente, vamos ficar em pé e vamos orar pela nossa nação, vamos declarar a nossa confiança que Deus é soberano, vamos pedir a Deus para que a gente consiga andar nessa linha de buscar o que nós entendemos que é o certo, lutar, orar, desejar o que a gente entende como certo, mas entender que nenhum desses sistemas vai sobreviver, nenhum desses sistemas é o sistema de Deus, então nós precisamos fazer as duas coisas simultaneamente. Precisamos ser Daniel dentro do sistema, mas precisamos também ser Daniel crendo e falando do reino eterno, esperando essa pedra ser cortada e trazer o reino de Deus. Senhor, nós queremos concordar em oração aqui. Somos um grupo pequeno, mas Teu povo tem orado, com certeza, durante toda essa semana passada e durante o mês de outubro, muitas pessoas têm conclamado a oração. Eu creio que muita oração tem subido a Ti, Senhor. Está certo que eu posso orar de um jeito, outra pessoa pode orar de outro jeito, mas o Senhor recebe as nossas orações, e o Senhor tem tudo sob controle, e o Senhor tem os tempos e as estações sob o Teu controle nas Tuas mãos. O Senhor tem o mundo inteiro nas Tuas mãos. O Senhor é acima de Nabucodonosor, o Senhor está acima de todos os reinos, os impérios, as forças, as ideologias, tudo que tem, todas as formas que existem. Mas o Senhor está preparando algo que vai substituir tudo isso e que vai trazer justiça. E nós queremos afirmar a nossa fé no Teu controle hoje, no dia 7 de outubro de 2018, o Teu controle sobre nossa nação, sobre esse país, e o Senhor está perfeitamente, o Senhor é perfeitamente capaz de levar para a conclusão que o Senhor, na Tua sabedoria, sabe que é melhor. Então nós declaramos a nossa submissão a Ti, a nossa fé em Ti. Queremos que o Senhor tire de nós todo o medo de qualquer tipo de resultado, porque seja qual for o resultado, o Senhor continua no trono, e que o Senhor possa nos levar como igreja a entender o tempo em que nós vivemos, para que nós possamos fazer a Tua vontade nesses dias, não no futuro, hoje, amanhã, no restante desse ano, que nós possamos fazer aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. Em nome de Jesus te pedimos. Amém.